Oi, amores! Olha eu aqui mais uma vez para uma videoaula de geografia. Iremos começar com a nossa correção na página 352. Número 1 e número 2 são respostas pessoais, então estaremos corrigindo no nosso regresso para a sala de aula. 353 vamos pular porque é texto. 354 nós temos uma cruzadinha. Era para você resolver colocando o melhor meio de transporte para isso. Número 1, viajar de um bairro a outro, utilizamos o ônibus. Número 4, transportar cargas por rodovias, caminhão. Agora na vertical, fazer uma viagem até uma ilha. Olha que legal, fazer uma viagem até uma ilha, um barco. Número 3, viajar em alta velocidade por terra, trem. Número 5, fazer uma viagem de São Paulo para Tóquio, avião. Número 6, transportar grandes quantidades de carga, navio. Vamos para a página 355. É pessoal também, porque você teria que pesquisar vantagens e desvantagens. Claro que vocês escolheram coisas diferentes, então iremos corrigir no nosso regresso para a sala de aula. 356 também são vantagens e desvantagens. Então, a maioria dos exercícios estaremos corrigindo no nosso regresso para a sala de aula. Na página 357 é o lançamento da 18ª semana. Então, nós temos aqui um gráfico, os principais tipos de transporte de carga no Brasil, que você vai estar respondendo. Página 358, tem um acredite se quiser, que nós já falamos sobre isso na nossa live, que são transporte rodoviário. Vocês vão ver que no final da nossa videoaula de hoje, vai ter um vídeo falando sobre os aquedutos. Não deixem de assistir, tá bom? E fazer o quê? Lembra da nossa live? Vocês vão escrever no caderno de geografia de vocês sobre os aquedutos, tá legal? Página 358 também mostra aquele livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Vocês também terão um rapaz fazendo a resenha desse livro, que também já conversamos durante a nossa live. Aqui embaixo fala, o Brasil é um país que apresenta um extenso território. Por isso, uma grande rede de transportes é necessária para interligar os diferentes pontos do país e proporcionar melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. Observe o gráfico a seguir. Ele mostra a matriz brasileira de transporte de carga. Como é possível observar, o transporte rodoviário é o meio responsável pela maior parte do transporte de mercadorias e pessoas no país, seguido pelo ferroviário. Mas não foi sempre assim. Página 359 vai começar a contar um pouquinho como que era no passado. O transporte ferroviário predominou no Brasil até o final do século XX. Em 1852, construiu-se a primeira rodovia do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, para transportar o café das fazendas, né? As fazendas que produziam o café. Como já vimos, o custo para a construção de ferrovias é alto. Entretanto, sua manutenção e os custos das viagens são baixos. Por isso, elas vêm recebendo investimento de muitos países com grandes territórios, como a Rússia. A partir da década de 1950, ainda no governo do presidente Juscelino Kubitschek, muitas rodovias foram construídas para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. Lembra? O setor automobilístico teve uma grande alta, não é? Então eles precisavam de quê? Eles precisavam que tivesse mais rodovias, só aquelas que existiam já eram poucas, pela quantidade de veículos que seriam criados, que seriam fabricados. Aqui no último parágrafo nós vemos assim, a grande crítica a esse tipo de transporte é que não é muito recomendado para países com larga extensão territorial. As estradas têm um custo de manutenção maior do que outras vias de circulação.
além do grande gasto com veículos e combustíveis, boa parte deles muito poluentes. Sabemos que combustível é muito poluente, não é verdade? Então, aqui diz que lá atrás, no governo de Juscelino Kubitschek, muitas rodovias foram construídas para favorecer as empresas automobilísticas. Só que também temos que saber que o combustível é poluente demais para o nosso planeta. E aqui embaixo fala da bicicleta como alternativa. Cada vez mais pessoas estão fazendo uso da bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a academia, para ir para a escola. Por quê? Porque não polui, não é verdade? Vamos para a página 360, que começam as atividades finais. O fechamento do nosso capítulo. Você vai fazer 360, 361, 362, que também tem um trecho de uma música Maria Fumaça, 363, 364, 365 e vamos chegar no relembrando e no eu aprendi a. Relembrando, nós fazemos o fechamento do capítulo e eu aprendi a, você marca apenas aquelas questões, os conteúdos na realidade, né, que você realmente dominou. Se você não dominou, você não marca e leva suas dúvidas para a nossa live, não é verdade? Então, aqui termina a nossa videoaula de hoje, de geografia. Prestem atenção nos filmes. Um beijo e até a próxima. Tchau, meus amores! As locomotivas e a própria navegação foram drasticamente afetadas e modificadas pelo surgimento do motor a vapor, tornando as viagens muito mais rápidas. Outro detalhe é que cada vez mais estradas de ferro eram construídas, ligando cidades que até então não tinham grande contato entre si. Havia nesse período um certo escritor francês chamado Júlio Verne, que era uma pessoa extremamente atenta a todos os desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Ele, que para muita gente é considerado o pai da ficção científica, escreveu um livro ambientado no seu próprio tempo para mostrar como seu mundo estava mudando. No caso, esse livro se chama A Volta ao Mundo em 80 Dias, um romance do gênero de aventura publicado em 1873. Acredita-se que esse livro surgiu graças à empolgação do Júlio Verne com grandes feitos da engenharia, com algumas construções emblemáticas do século XIX. Temos dois bons exemplos. Um deles foi a construção da primeira ferrovia transcontinental nos Estados Unidos, responsável por ligar a costa oeste com o leste do território norte-americano. Outro exemplo foi a construção do Canal de Suez, que reduziu de maneira significativa o tempo de viagem entre a Europa e boa parte do continente asiático. Mas do que se trata, afinal de contas, esse livro da Volta ao Mundo em 80 Dias? Basicamente, nós acompanhamos a história de dois personagens. Um se chama Phileas Fogg, um importante membro da aristocracia inglesa, um homem extremamente metódico e detalhista. O outro é o francês Jean Passepartout, também traduzido algumas vezes como Jean Chave-Mestre, que é o criado do próprio Phileas Fogg. No início da leitura temos a descrição detalhada desse tal de Phileas Fogg, que é considerado um dos membros mais excêntricos e misteriosos do Reform Club de Londres. Esse indivíduo era uma pessoa extremamente metódica e cumpria sua rotina diária não como um ser humano normal, mas com um rigor absurdo, onde 1 minuto de atraso já era praticamente uma catástrofe. No livro mesmo diz que ele é uma pessoa que sempre conta os próprios passos, justamente para sempre pegar o caminho mais rápido. Eis então que certo dia, logo após demitir o seu mordomo por conta de um erro milimétrico, o Phileas Fogg resolve contratar uma nova pessoa para esse cargo. O seu novo criado, após uma rápida entrevista, seria o tal do Jean Passepartout, que eu falei anteriormente, e esse, por sua vez, ficou muito feliz com esse novo emprego. A ideia do Passepartout era ter uma vida mais tranquila, sem grandes atritos, e por isso ele ficou muito satisfeito em conseguir trabalhar com uma pessoa que era tão rotineira. Ou seja, na visão dele, mesmo tendo que aguentar as excentricidades do seu novo patrão, esse era um emprego que realmente valia muito a pena se dedicar. Agora, voltando para o Phileas Fogg, um dos pouquíssimos hobbies desse indivíduo era jogar cartas no Clube de Londres, em companhia de outros membros da alta sociedade inglesa. Numa dessas partidas, eles resolvem conversar nos intervalos sobre uma notícia que estava circulando pela cidade, de que um certo ladrão conseguiu roubar uma grande quantia em dinheiro do Banco da Inglaterra. Eles começam a discutir sobre as possibilidades de fuga desse bandido e como agora, com os meios de transporte disponíveis, era muito mais fácil para ele fugir e se esconder. Por fim, conversa vai, conversa vem, e um dos homens da roda comenta que agora a Terra era como se tivesse encolhido, que era muito mais fácil você dar a volta ao mundo.
Nisso, Phileas Fogg confirma com mais exatidão que era possível cumprir esse trajeto, cumprir essa volta pelo planeta, em apenas 80 dias. A questão é que isso, que era apenas uma conversa, acaba se desenvolvendo para uma aposta, onde o protagonista deveria provar o seu argumento. O Phileas Fogg, sem um pingo de segurança, aceita apostar metade da sua fortuna para provar que ele próprio consegue dar a volta ao mundo nesse tempo. Pouquíssimo tempo depois, ele retorna do clube para casa e convoca o seu criado, Jean Passepartout, para acompanhá-lo nessa viagem. As expectativas de uma vida tranquila, de uma vida pacata por parte desse criado vão por água abaixo e ele se vê envolvido numa aventura completamente inimaginável. A viagem já estava devidamente planejada e ocorreria da seguinte forma. Seriam 7 dias de Londres a Suez, depois 13 dias de Suez a Bombaim, na Índia. Depois 3 dias de Bombaim a Calcutá, que também fica na Índia. Depois 13 dias de Calcutá a Hong Kong. Depois mais 6 dias de Hong Kong a Yokohama, no Japão. Depois 22 dias de Yokohama a São Francisco, nos Estados Unidos. Depois mais 7 dias de São Francisco a Nova York. E por fim, 9 dias de Nova York a Londres, totalizando 80 dias de viagem. Só que a coisa não para por aí. Logo no início da viagem, surge um detetive inglês que estava procurando o ladrão que tinha roubado aquela grande quantia em dinheiro do Banco da Inglaterra. Esse detetive, com base no retrato falado do ladrão de bancos, conclui que ele era extremamente parecido com o Phileas Fogg. Além disso, ele também achava muito suspeito que esse indivíduo tão semelhante fisicamente ao bandido resolvesse viajar pelo mundo com uma grande quantia em dinheiro. Na cabeça desse detetive, o Phileas Fogg era simplesmente o bandido disfarçado querendo fugir. Ao longo da história, então, acompanhamos o desenrolar de duas situações. Por um lado, o Phileas Fogg e o Jean Passepartout tentando dar a volta ao mundo, e por outro lado, esse detetive perseguindo esses dois personagens. A Volta ao Mundo em 80 Dias, além de uma obra que fez muito sucesso já no seu próprio tempo, também foi um trabalho que deu bastante fama e riqueza para o Júlio Verne. Esse livro tem algumas particularidades que me chamaram bastante a atenção e que eu queria destacar aqui para vocês. Um primeiro aspecto que eu achei muito interessante é que esse livro traça um panorama bastante competente do antigo Império Britânico, já que boa parte da viagem passa por ele. A obra mostra muito também a postura dos colonizadores em território estrangeiro, em especial a parte que passa pela Índia. Só que o curioso é que esse livro não foi escrito por um britânico, já que o Júlio Verne era francês. Isso, de certa forma, talvez por conta da rivalidade entre França e Inglaterra, abre caminho para um outro aspecto muito presente nesse livro, que no caso é a sátira. Ao que parece, existe do início ao fim uma grande ironia em definir o estereótipo do britânico, em especial da aristocracia e as suas excentricidades. Um outro aspecto que eu quero destacar é que o autor brinca muito com surpresas, com o imprevisível, o que torna, inevitavelmente, essa leitura muito divertida, inclusive para todas as idades. É muito fácil mergulhar nessa história, dá vontade até de ler mais devagar só para a leitura durar mais tempo. Essa obra do Júlio Verne também tem o diferencial de abraçar várias pessoas, de abraçar vários públicos diferentes, o que, de certa forma, muito provavelmente, transformou esse livro num dos maiores clássicos de todos os tempos. Em linhas gerais, dá para dizer que essa leitura pode agradar pessoas que gostam de ciência, de história, de geografia, que gostam de relatos de viagem, de livros de mistério e por aí vai. Enfim, A Volta ao Mundo em 80 Dias é realmente um clássico no melhor sentido da palavra, um livro que realmente vale muito a pena ler. Bom, é isso, espero que tenha gostado da resenha de hoje, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal, então fica de olho que domingo à noite tem resenha nova no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar na manutenção do canal, agora existem duas formas de fazer isso. A primeira é ajudando o Leia para Viver no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente. Você contribui com um pequeno valor mensal de 2, 5 ou 10 reais, e além de ajudar o Leia para Viver, você também recebe algumas recompensas. O link está aqui no início da descrição com todos os detalhes, depois dá uma passadinha lá para conferir. A outra forma de ajudar é através dos links da Amazon que ficam aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, se você já leu alguma outra obra do Júlio Verne, e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!